Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte e Culturas. Nesse momento, dando sequência aos vídeos sobre a Roma Antiga, falarei um pouco das diferenças entre teatros, anfiteatros, circos, estádios e odeons. São sempre dúvidas recorrentes quanto ao formato desses edifícios, suas funções. Então eu serei breve nas explicações, lembrando que em outros vídeos exclusivos eu coloco mais edifícios, mais imagens e maiores explicações sobre cada um deles. Então, aqui é apenas um vídeo de introdução, generalizando, né, mostrando aspectos mais comuns dessas estruturas e edifícios. Então, vamos lá. Bom, falarei sobre 5 tipologias arquitetônicas relacionadas aos espetáculos, entretenimento, religião e esportes em geral, como podemos ver aqui nessas fotografias. Ou seja, temos o teatro, o anfiteatro, o circo, o estádio e o odeon. Então, na primeira fotografia, nessa que apresenta aqui em primeiro lugar, nós temos o teatro de Ostia Antiga, um sítio arqueológico belíssimo perto de Roma, acessível pelo metrô, inclusive, então é uma dica valiosa conhecer Ostia Antiga. Não demora para chegar, né, caminho ali para o aeroporto também, Fiumicino, Leonardo da Vinci, então é certamente um passeio extremamente valioso para aqueles que porventura não conseguirão ir a Pompeia, não é? E podem ter a oportunidade de conhecer ruínas antigas de uma cidade, né, por inteiro. O teatro ele tem essa característica, ele é um semicírculo com as arquibancadas. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor. O anfiteatro nós já vemos aqui na imagem da direita, não é? Onde, claro, temos aqui o Coliseu. Sobre o Coliseu tem um vídeo específico do Coliseu disponível, e o anfiteatro já possui uma característica diferente do teatro, né? Porque o teatro, como ele tem a forma semicircular, os anfiteatros já têm uma forma circular ou oval, elíptica, né? Então, quer dizer, o anfiteatro ele é como se fossem dois teatros espelhados. Então, vale lembrar dessa dica aqui, dessa informação. Temos os circos, né? Os circos, o mais famoso de Roma é o Circus Máximo, como vemos aqui, uma foto que foi tirada do Palatino. Também vou apresentar um pouco mais de detalhes sobre ele. Esses circos já eram destinados a principalmente corridas de cavalos, entre outras atividades esportivas. Temos também os estádios, como coloco aqui como exemplo a atual Piazza Navona, em Roma, que foi construída sobre o antigo estádio de Domiciano, né? Também apresento com muitos detalhes essa praça, a Piazza Navona, né? Uma praça certamente, né, a piazza das mais visitadas pelos turistas e que tem um acervo barroco, né, especial para ser visto. E temos também os odeons, né, que é um tipo de teatro, e esse aqui embaixo, na última fotografia, é o famoso teatro de Mecenas. Ele não é muito grande, né, mas o odeon são pequenos teatros, né, ou teatros de proporções até maiores, dedicados especialmente para apresentações musicais e eram cobertos, né. A grande diferença do odeon para o teatro é a cobertura, especialmente essa cobertura. Então essas são as 5 tipologias arquitetônicas e veremos aqui mais alguns detalhes. Bom, nessa fotografia vemos o Teatro de Marcelo, que é um dos teatros que eu irei apresentar alguns aspectos da fachada e uma breve explicação, e o Teatro de Pompeu aqui embaixo, né? O Teatro de Pompeu que possuía grandes dimensões e até os dias de hoje a forma dessas construções ainda marcam a cidade de Roma, né? Alguns edifícios como esses ainda delimitam ruas, quarteirões, né? Enfim,
eles estão presentes nos dias de hoje. Então vamos conhecer aqui alguns detalhes. O teatro de Ostia Antica, né, é justamente esse que está aqui na imagem, né? Ele tem como característica, ele se assemelha ao teatro grego, né? O teatro grego, lembrando, ele era construído em, em uma posição de declive, né? Então, quer dizer, as arquibancadas dos teatros gregos aproveitavam esses declives da topografia, né, dos terrenos. Já os romanos, eles vão construir, assim como os gregos, nos declives, aproveitando a topografia, mas vão construir também com o concreto romano, com as arcadas. O Coliseu, por exemplo, ele é um anfiteatro que tem concreto, né? O Teatro de Pompeu, o Teatro de Marcelo, né? São teatros que têm estruturas de concreto. No início, os romanos construíam com madeira, né? Mas, claro, esses edifícios não vão ter uma durabilidade tão grande quanto a pedra e o concreto. Então, progressivamente, os teatros vão ser reformados ou construídos já utilizando o concreto pozolana, arcadas, abóbadas, enfim. Então, lembrando que o teatro ele tem essa forma semicircular, né? Ao contrário dos anfiteatros, que terão a forma elíptica ou redonda, né? Então, vale a pena conhecer aqui o teatro de Ostia Antiga, assim como outros teatros. Sobre a origem dos teatros, como o teatro grego, né, o teatro de Epidauro, entre outros, existem aulas dedicadas a isso nas aulas referentes à Grécia Antiga. Então, é importante voltar na Grécia Antiga para compreender melhor a própria estrutura que vemos aqui, porque certamente elas são muito semelhantes. Aqui já vemos a fachada do Teatro de Marcelo em Roma, que é um dos lugares mais interessantes para se ver a ruína da antiguidade, que foi absorvida pela cidade medieval e pela cidade renascentista, como ela aqui se apresenta, né? Nós vemos que sobre o segundo andar, né? Quer dizer, temos o primeiro andar do teatro, o segundo, as arcadas ali, vemos visivelmente, e acima dela temos já um conjunto de apartamentos. Esses conjuntos de apartamentos foram adicionados ali no final da Idade Média, Renascimento, daí para frente, né? E esse teatro ele foi iniciado por Júlio César e terminado por Augusto. Ele foi concebido em homenagem ao filho de Otávia, Marcelo, né? O Marcelo ele seria provavelmente nomeado ali pelo Augusto como o sucessor do Império, né? Era o herdeiro direto de Augusto, né? Só que ele foi envenenado. O Augusto morreu muito, o Marcelo morreu muito jovem e existe uma possibilidade, segundo a história, né, que ele tenha sido envenenado por Lívia, né? Lívia era mulher de Augusto. Então existe essa possibilidade, assim como de outros personagens ali da dinastia Júlio-Claudiana, né? E ele influenciou a construção e a estética do Coliseu. Então, se observarmos o Teatro de Marcelo pela sua fachada externa, nós vamos ver que ele se assemelha muito ao Coliseu, né? Então, na verdade, ele é um edifício mais antigo que o Coliseu e ele é considerado um modelo para a construção do Coliseu, porque ele se assemelha muito o Coliseu se assemelha muito com o Teatro de Marcelo, especialmente nas suas arcadas, no que diz, né, no que tange aqui, essas meias colunas, né, que estão na fachada ornamentando a primeira ordem do primeiro andar seria o toscano, né, o dórico romano, né, depois vem o jônico, depois o coríntio, enfim. Então temos diversas referências. Então é um dos pontos importantes para se conhecer aqui na cidade de Roma. O Coliseu, claro, a aula dedicada ao Coliseu com muito mais informações, né? Então, recordando, né, que os teatros possuem uma forma semicircular, como vimos anteriormente, enquanto os anfiteatros, aqui no caso da fotografia o Coliseu, possuem uma forma oval ou circular, né?
Então, quer dizer, o anfi vem do grego e significa ambos os lados, em ambos os lados, em torno. Então, quando dizemos um anfiteatro, na sua origem são essas formas redondas, né? As formas elípticas. Então, certamente, vamos escutar o termo anfiteatro nos dias de hoje para construções contemporâneas, mas muitas vezes eles não se assemelham a um anfiteatro como era na antiguidade, né? Porque em alguns casos eles se parecem até mais com os teatros do que com os anfiteatros. Então fica aqui também essa forma de diferenciação. Os circos máximos, né? Novamente aquela fotografia, uma foto que foi tirada do alto do Palatino. Então essa era uma vista que os imperadores tinham do circo, né? Os imperadores tinham uma vista privilegiada para o circo máximo do Palatino. Aquela colina do outro lado, onde tem aquela área bem arborizada, é o Monte, o Aventino. Né? Então havia comentado nas origens de Roma sobre a disputa de Rômulo e Remo. Então Remo fundaria a sua cidade, Remória, naquela região ali arborizada, no Aventino, e o circo máximo no meio, né, entre o Palatino e o Aventino. Então já o circo romano, cujo exemplo mais famoso é os circos máximos de Roma, era um grande espaço de eventos a céu aberto utilizado especialmente como hipódromo. Né? Então, o hipódromo é um termo grego, né, que é o caminho dos cavalos, mas recebiam competições atléticas assim como os estádios, que vamos ver daqui a pouco. Possuíam uma forma alongada e não circular, atingindo grandes dimensões. Né? Quer dizer, mesmo o termo circus, designar círculo, né? Ele tinha uma forma bem alongada, como podemos perceber aqui, né? De fora a fora. Então aqui nessa área que eu aponto já é praticamente o rio Tibre, e ele se alonga, né, ainda mais, aqui é apenas a metade dele. E então os cavalos corriam muito semelhante às formas atuais dos hipódromos, apesar dos hipódromos serem um pouco mais largos, né, mais amplos. Nessa fotografia já podemos ter uma boa ideia, né, de uma maquete, né, de como era o circo máximo, tendo aqui à esquerda o Palatino. Então aqui já estão representadas as residências dos imperadores e do lado de cá o Aventino. Né? Então o circo máximo é justamente toda essa região, né? Todo esse campo onde os cavalos corriam, né? E dentro do circo existiam, né, alguns termos, algumas estruturas importantes, né? Espina, por exemplo, para onde os cavalos tinham que passar, né? Mas isso eu explico em outro momento, em outro vídeo. E os circos se tornaram famosos pelas sangrentas corridas de bigas e quadrigas, eternizadas na obra literária Ben-Hur e que foi transformada em filme por Hollywood. Então eu indico aí o filme antigo, né, o filme Ben-Hur com Charlton Heston, né, o filme mais antigo, mas também tem versões atuais do Ben-Hur, mas na minha opinião nenhuma se compara ao bom e velho Ben-Hur, né, com o grande ator Charlton Heston. E o último grande circo a funcionar no mundo do mundo romano, né, foi o circo de Constantinopla. Possuía obras-primas de arte enorme e o enorme obelisco transportado de Karnak, no Egito, ainda hoje presente em Istambul. Né? Veremos com maiores detalhes esse circo, assim como Constantinopla, nas aulas sobre Roma Oriental, sobre o Império Bizantino, né? Porque Constantinopla se tornará a grande cidade do Império Bizantino, e maiores detalhes eu também falarei em outro momento. Né? Então aqui podemos ter a ideia, né, das dimensões do circo, né, do hipódromo de Constantinopla, como ele será chamado, né, e o local, claro, da famosa igreja, né, da igreja de Santa Sofia, Hagia Sofia, também em Istambul, né, em Constantinopla, né, atual Istambul. Então vale a pena
também ver reconstituições computadorizadas desses circos, como que essas estruturas eram na antiguidade, e esse último sobreviveu até o século XV e XVI aproximadamente, e hoje ele é uma praça, né? Já os estádios se assemelham aos circos em formato e tamanho, mas se destinavam especialmente a competições atléticas. Se o circo tem uma predominância de cavalos, bigas, quadrigas, já os estádios têm uma característica de, de receber eventos de atletismo. E um dos estádios cujo formato mais bem preservado possuímos hoje é o estádio de Domiciano, cerca de 80 d.C., que é a atual Piazza Navona, em Roma, cujo desenho preserva a forma original dos tempos antigos. Né? O desenho que eu digo aqui no caso é o formato da praça, como podemos ver aqui no detalhe no zoom. Né? Vemos que a praça tem esse formato alongado, como a linha vermelha que indica, que é justamente, né, a praça é a arena, a pista, enquanto que os edifícios em volta foram construídos sobre as arquibancadas. As arquibancadas de concreto, né, concreto pozolana, arcadas, eram estruturas, alicerces ideais para esses apartamentos, para esses edifícios que vemos aqui na foto abaixo. Né? Então a forma do estádio se manteve, se preservou na cidade de Roma. Isso é muito importante porque nós veremos nas aulas de anfiteatro, por exemplo, como que alguns lugares, principalmente na Itália, né, por exemplo, Lucca, ainda se conserva a forma do anfiteatro, o anfiteatro que foi convertido numa praça, numa piazza, né? E isso vai passando para a Idade Média, passa para o Renascimento e chega nos dias de hoje. Então ainda é possível ver nas cidades atuais as formas da antiguidade. E, claro, Piazza Navona, um lugar muito especial para vermos outras obras de arte, outras construções belíssimas, como as de Bernini e Borromini, né, no momento oportuno, nas aulas de Barroco. Então fica aqui também mais essa prévia. E o Odeon era um pequeno anfiteatro grego, coberto, destinado a apresentações musicais devido às suas qualidades acústicas. Também podia ter um formato de teatro, né? Ele podia ter uma forma mais arredondada ou ser um semicírculo, mas coberto, né? Destinado a apresentações musicais em geral, né? Generalizando aqui. Já essa fotografia, né, essas fotografias mostram o Odeon de Mecenas, né, o Teatro de Mecenas, que fica no Esquilino, fica pertinho do Coliseu, e certamente é um dos edifícios que algumas pessoas passam, né, nem percebem, né, que ali tem um edifício tão histórico, tão importante. Né? Então também fica a dica para marcar no roteiro, né, porque andando pela rua dá para passar por ele. E aqui é o Teatro de Herodes Ático, né, o Odeon, né, que está em Atenas, bem próximo à Acrópole, né, bem ali nas encostas da Acrópole de Atenas. Recebeu interferências modernas e é utilizado até hoje, assim como outros em menor escala. Né? Claro que o teatro, os odeons, os anfiteatros, eles não comportam mais aquilo, né, todo aquele público que recebia antes. Né? Tem, claro, as questões da conservação preventiva, né? Mas muitos deles ainda funcionam, recebem espetáculos até certa medida. Né? Então vale a pena lembrar que tem outros teatros, anfiteatros que mostrarei em aulas diversas, exclusivas, né? Como, por exemplo, o próprio Anfiteatro de Pompeia, um deles, né? Mais imagens de Hóstia Antiga, o próprio Coliseu tem sua aula dedicada, enfim. Então, espero que tenham entendido melhor essa diferença entre essas estruturas e nos vemos na próxima em um outro vídeo. Então, até mais.